Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, primeiro, parabéns por estarem participando aí do FISLI, uma ótima conferência, cheia de coisa boa acontecendo. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre 7 maneiras de controlar o lead time. Tá? Eu peço desculpa, o slide ele está em inglês, mas são várias fotos, então quase não tem texto escrito. Meus slides geralmente não tem quase nada escrito. E também outra coisa, tem palavras assim, lead time, a tradução em português é muito ruim, é tempo de atravessamento, tempo de travessia, então eu prefiro deixar em inglês para diminuir a confusão. Meu nome é Paulo Caroli, eu trabalho aqui na ThoughtWorks, aqui no Tecnopuc. Eu sou um Agile Coach, eu gosto muito desses assuntos relacionados com métodos ágeis. Tá? Essa apresentação específica, eu gosto muito de fluxo, otimização de fluxo. Me deparei com Kanban alguns anos atrás. Essa é muito específica nos parâmetros relacionados ao fluxo, especialmente o de lead time, que é um que tem muita confusão e não é muito medido nos projetos. Tá? Essa apresentação não é específica para gerente, é para todo mundo, porque esse é um parâmetro que eu considero essencial para todo mundo poder se comunicar. Então vamos lá, a agenda. Primeiro, eu vou falar dos números no meu bar, em vez de ficar falando de software somente, vamos falar de coisas mais interessantes. Depois a gente vai ver 7 maneiras de medir o lead time. E a gente termina com pergunta e resposta. Essa apresentação é rápida, eu acho que eu consigo fazer em 35, 40 minutos, para a gente ter mais um tempinho de perguntas e respostas. Esse é meu bar. Essa é uma foto real do meu bar aqui, até aqui pertinho. Algum tempo atrás, eu queria descrever a diferença entre lead time e cycle time. Eu estava lendo na literatura e eu fiquei muito confuso. Porque muitas pessoas usam isso como sinônimo, não estava muito claro. Aí eu fui nos livros de Lean Manufacturing, tinha alguma confusão, eu fui nos livros mais antigos, aí eu consegui entender. Eu falei, legal, agora que eu entendi, deixa eu tentar explicar. E eu estava tentando escrever um blog no inverno, 2 anos atrás. Eu gosto muito de uísque. Peguei uma garrafa de uísque, botei no meu bar, botei um copinho, só que só bebo um pouquinho. Botei ali, a garrafa acabou e eu tentando desenhar cartão se movendo, eu tirava foto do meu Kanban para mostrar. E eu achava aquilo confuso, eu precisava botar uma sequência de foto. Aí minha garrafa acabou, eu fui tirar ela, e sempre que eu termino uma garrafa do meu bar, eu pego uma nova e coloco ali. O que aconteceu é o seguinte, eu viajava muito, meu cliente era no exterior, eu viajava muito. Eu adoro uísque. Toda vez que eu voltava, eu comprava 1 ou 2 garrafas. Só que a minha esposa, ela só deixa metade do bar é meu, essa metade para cá. E ali cabem 12 garrafas. Então, somente quando eu terminava uma garrafa, eu abria uma nova, que eu estava sempre querendo muito experimentar um uísque novo, que eu nunca tinha bebido. Eu abria, tomava um golinho e botava no meu bar. Aí eu olhei para a garrafa, olhei para os cartões e falei, peraí, eu vou descrever em relação ao bar. E é isso que eu vou usar aqui nessa apresentação. Então, vamos lá. Primeira coisa, o meu sistema é um sistema estável, é o meu bar. Tá? O que é um sistema estável? Um sistema estável é, assim que sai algo pronto, entra algo novo a fazer. Assim que sai uma garrafa vazia, vai entrar uma que eu acabei de abrir. Tá? Isso é um sistema estável. Meu bar é um sistema estável. Work in progress, WIP. O número, eu vou falar tudo em garrafas e bar para ficar mais fácil. Você pode relacionar isso com work items, né? Itens de trabalho, se você usa história, tarefa ou use case, o que você usar. Tá? Mas eu vou falar, o meu item de trabalho aqui são garrafas no meu bar. WIP é o número de garrafas no meu bar, garrafas que foram abertas, que já começou a beber, mas ainda não terminaram. Mais uma coisa em relação ao meu bar. Eu bebo todo dia e cada dia de uma garrafa diferente, tá? Aleatoriamente. Eu bebo todo dia é difícil, né? Eu bebo bem pouquinho todo dia. Lead time. O tempo entre que a garrafa foi aberta e entrou no meu bar até que ela saiu vazia. Esse é o lead time. Quanto tempo levou desde que a garrafa entrou no meu sistema até que ela saiu? Cycle time.
pessoal tem muita confusão nesse. Cycle time é o tempo entre duas garrafas saindo sucessivamente do meu bar. Tá? O lead time tem a ver com uma garrafa. Desde que ela entrou, se você anotasse uma data nela, até a data que ela saiu, você diminuiu. Ela entrou no dia 15 de janeiro, saiu no dia 15 de dezembro, beleza, levou 11 meses. Esse é o lead time. Cycle time, não. É o tempo entre duas garrafas saindo do meu bar. Throughput. Eu acho que em português é vazão, ou no Scrum a gente fala velocidade. É o rate, a vazão com que as garrafas estão passando pelo meu bar. E vazão é quantidade de itens por tempo. Outro aspecto bem importante é o batch size, é o tamanho da garrafa. O Johnny Walker é ótimo, né? Porque ele tem aquela garrafinha de bolso e tem uma enorme de 5 litrão. Se você trabalhar com batch size muito diferente, o tempo que você vai levar em cada uma delas vai variar bastante. Tá? Então, o batch size afeta os números no seu sistema. Batch size é o tamanho do teu item. No nosso caso, garrafas. Então, vamos lá, vamos falar do meu bar. Eu vou pedir ajuda para vocês agora, tá? Porque essa foi a conta que eu tive que fazer quando eu estava escrevendo esse blog. Eu estava muito interessado em saber a média do lead time de uma garrafa no meu bar. Eu olhei, eu estava querendo escrever para o meu time, né, as histórias do usuário. Eu falei, tá, esquece a história, estou confuso. Vou falar do average lead time numa garrafa do meu bar. Fui pesquisar e falei, peraí, eu já li isso antes em algum livro. Foi o John Little. John Little, na tese dele, era uma tese de mestrado de 1961, ele comprovou isso, que a média, the average number of work items, a média de WIP num sistema estável é igual à média completion rate multiplicado pelo average time in the system. Average time in the system é o lead time, average completion rate é o throughput. Eu gosto de fórmula, né, engenheiro, matemático, vou botar de uma forma mais simples. WIP é o throughput multiplicado pelo lead time. Tá claro? Ele comprovou, a tese de mestrado dele foi comprovar isso. Teve um cara antes dele, 5 anos antes, que falou, ó, isso é sempre verdade, eu duvido que alguém me prove o contrário. E aquele cara não conseguiu comprovar que era sempre verdade, mas ele falou, eu duvido que alguém me prove o contrário. Ele tinha vários casos de estudo. O John Little foi o primeiro que provou matematicamente que isso é sempre verdade. E é uma fórmula super simples, tá? Então, me ajuda aqui. Essa é a fórmula que foi comprovado. O WIP é o throughput multiplicado pelo average lead time. Eu vou dar os dados do meu bar agora. Meu bar cabe em 12 garrafas. Em média, eu bebo 6 garrafas de uísque por ano. Vou voltar, hein? Ajudar vocês, deixar todo mundo que é bom, né, de conta de cabeça. WIP, throughput, lead time. Meu bar cabe em 12 garrafas. Em média, eu bebo 6 garrafas de uísque por ano. Tem gente anotando aí. Qual é a média do lead time para uma garrafa de uísque? Quem quer responder? Vamos fazer assim, levanta a mão. Vou pedir para... Escolhe uma dessas 5 opções e levante a mão. Não seja tímido, tá? Primeiro, A média é 2 meses. B, 3 meses. C, legal. D, 1 ano. E, 2 anos. Legal. Vamos lá. Vamos fazer a conta agora junto. Agora, eu já confesso para vocês, tá? Eu errei essa conta. Eu tive que fazer 10 vezes para verificar e eu não acreditava. Então, parabéns se você acertou. Eu não acertei. E para mim isso é contra-intuitivo. WIP. Meu work in progress é 12 garrafas. A conta é super simples, não. O throughput é 6 garrafas por ano. Olha lá o lead time. Corta a unidade. 12 por 6. Lead time é 2 anos. Em média, uma garrafa de uísque fica 2 anos no meu bar. Na noite que eu descobri isso, eu acabei bebendo mais que o normal. Eu não acreditava. Eu falei, não, mas como? Não é 2 anos. Eu parava, fiz a conta. Falei, que isso, mas como? Aí eu olhei para as garrafas do meu bar.
por coincidência, estava bebendo um Macallan que eu tinha trazido no início de 2010. Eu falei, e o Macallan só acabou agora, eu gosto muito dele. Eu falei, mas... E era 2012 já, né? Eu falei, será que leva 2 anos? Aí eu olhei, eu tentei lembrar em que viagem eu comprei qual garrafa. Eu falei, o Talisker, eu acho que foi naquela viagem. Esse foi naquela. Eu falei, será que é 2 anos? Era contra-intuitivo para mim, tá? Da mesma forma que como um gerente de projeto, um desenvolvedor no projeto, era contra-intuitivo para mim que o PO, o Product Owner, ficava reclamando, mas demora muito para completar uma história. Eu falei, mas não demora não, está tudo indo bem. Aí eu comecei a medir o número de lead time no projeto. E apesar de ser contra-intuitivo, eu vi que em média as coisas levavam muito tempo. Daí que eu fiquei mais interessado no assunto e comecei a medir mais, que eu falei, cara, isso é uma coisa que é contra-intuitivo para a gente, que é de software. Então deixa eu anotar para desmistificar isso. Tá, então a primeira forma de medir o lead time é faz a conta do Little Law. Está aqui um exemplo. Fez a conta, mediu, você sabe o teu average lead time. Vamos lá. Segunda forma. Antes disso, vamos falar, como é que a gente representa software? Isso no mundo ágil, a gente bota uns cartõezinhos na parede, aqui em cima é o seu workflow, e cada cartão representa um item de trabalho. A gente até bota foto de quem está fazendo ele. Então, o cartãozinho representa o teu item de trabalho, muita gente usa história, e ela começa nesse workflow, quando ela acaba, ela sai do seu sistema. Então, esse quadro todo é o seu sistema. Entrou, é que nem a garrafa de uísque abriu, começou a contar, saiu, é que está pronto. É um sistema estável, porque assim que alguém termina de trabalhar em alguma coisa, ele começa a trabalhar em outra. Tá? Então, é um sistema estável. Do Scrum, era um quadro muito simples, to do, doing, done. Lead time é quanto tempo levou desde que entrou no doing até que saiu para o done. Exatamente quanto tempo passou no seu sistema. Se entrou no dia 1, saiu no dia 6, seu lead time seria 5. Segunda forma de medir o lead time. Anota no cartão. Eu anoto no verso do cartão. Quando ele entra, eu boto a data que ele entrou. Super simples. Quando ele sai, eu boto a data que ele saiu. Esse cartão fica lá em algum lugar. Se eu preciso saber quanto tempo levou essa história, eu respondo na hora. Levou? Tanto menos tanto. Simples e efetivo. Você anota atrás do cartão qualquer hora. Se a história está lá no meio do doing, você quer saber há quanto tempo ela está ali, você só puxa o cartão e olha. Nem precisa de ferramenta. Essa é a segunda forma. Anote no cartão. Terceira forma. Para quem ainda não viu, né? Casca de banana. A história é a seguinte. Um colega de trabalho meu, Vini, ele estava levantando peso e falaram para ele que ele tinha que comer 6 bananas por dia. Todo dia, antes de vir para o trabalho, ele comprava banana e deixava na mesa dele. Um dia a gente teve essa ideia. Falei, vamos fazer o seguinte. A casca de banana ela é sempre amarelinha no primeiro dia, né? No segundo vai piorando, no terceiro, no quarto está fedendo. A gente pegava e colocava as nossas histórias ou tarefas eram bem pequenas, eram para acabar em 1, 2 dias. A gente colocava uma casca de banana com durex colada nela. Aí você conseguia ver muito claro que estava levando muito tempo. O Vini ele até começou, isso aí está parecendo, lembrando cold smell, né? Só que não é exatamente cold smell, né? Vai feder literalmente. Isso não durou muito tempo, tá? A segundo fim de semana que a gente fez isso, o pessoal da limpeza veio conversar com a gente sobre cascas de banana que estavam no ambiente. Então, tá. Mas a ideia é alguma coisa visível que você vê que aquele cartão está envelhecendo na parede. Essa é a terceira forma. Até agora só forma simples. Chickenpox ou catapora, super simples também. Seu time faz stand-up de manhã, está ali no Kanban board, você faz o stand-up, o Scrum Master, ou seja, alguém tem uma canetinha na mão. Sempre que alguém fala de uma história que está no doing, o que você faz? Cada dia que passa, você faz uma marquinha. Com o tempo, vai ficar bem visível há quanto tempo aquela tarefa está no seu sistema. A catapora, de novo, até agora já é a quarta. São formas muito simples de medir o lead time que você consegue falar, levou tanto tempo. Vou complicar um pouquinho, tá? Eu chamo esse de Story Tracking Graph, o gráfico de traqueamento do item de trabalho. Aqui, no eixo X, é o teu calendário, dia 1, 2, 3, ou 8 de julho, 9 de julho, 10, aí vai. E no eixo Y,
Aqui está com o número que é do workshop que eu faço, tá? Mas não precisa ser o número. Começou um trabalho, faz uma bolinha, bota ali o número da história, do work item, o número do giro, qual ferramenta você está usando, ou se nenhuma, só o número do cartão. E a cada dia que passa, você vai traçando. Quando acabar, você faz um X. Tá? Então, essa linha representa quanto tempo durou. Aí você conta ali, ó, cada quadradinho desse é um dia. Uma forma super simples de você ver quanto tempo estão levando as coisas, dá até para ver o work in progress, né? Se cortar uma linha horizontal, você vai ver quantos itens estão sendo trabalhados ao mesmo tempo, qual é o work in progress. Eu tenho isso também no Excel. Tá? Você bota ali, joga ali qualquer ferramenta tipo Excel e produz algum gráfico assim. A forma que eu mais prefiro no quadro branco, coisa mais simples, só desenha aqui o teu calendário. Esse aqui até era um time que misturava Kanban e Scrum, então ainda tem ali as sprints, o número das sprints, e bota quando começou e quando terminou. Eu até anoto quantos dias levou, o número da história, esse time usava tamanho, seja pequena, média ou grande. Então, Story Track é uma forma visual de você ver quanto tempo está levando ou levou cada item do trabalho. Essa é a quinta forma, ainda muito simples. Agora, as duas últimas são um pouquinho mais difíceis, mas eu vou explicar elas em detalhes. Control Chart. Como é que é esse gráfico? De novo, a linha X é a mesma, é que nem o Story Track, é o teu calendário andando, tá? A linha Y, ela é quantos dias levou para terminar aquele item de trabalho, é exatamente o lead time. Qual foi o lead time daquele item de trabalho? Então, no dia 2 terminou um item de trabalho, que levou um dia. No dia 3 terminou um item de trabalho, que levou 2 dias, você faz um pontinho ali. No dia 4 terminaram 2 itens de trabalho e cada um deles levou 3 dias. No outro dia ali, botaram em vermelho porque erraram. E aí vai. Cada dia que termina, se naquele dia terminar alguma coisa, você vai botar uma bolinha em quanto tempo aquela tarefa levou. Tá? Esse é o Control Chart. A gente vai fazer ele junto daqui a pouco. Ele no Excel também, ou algo tipo Excel. Você consegue botar isso automaticamente. Esse é do time que eu estou trabalhando atualmente. Tá? Você vê que no início não tinha nada, o time começou a trabalhar. O primeiro item de trabalho levou quase 2 semanas para sair. É verdade. E em cinza ali é a média, que eu uso essa informação para falar para o cliente quanto tempo deve levar um item de trabalho depois que ele entra no sistema. Ou, minha forma preferida, anota no quadro. E aqui ó, eu botei exatamente embaixo do Story Track. Então, quando termina uma coisa, eu já boto ali embaixo. E a altura é exatamente o lead time, aquela linha horizontal no Story Tracking. Simples, nem precisa de ferramenta e fica visível para o time quanto tempo levou cada história e dá até para você ver visualmente qual é a média. Tá. A sexta forma é o Control Chart. A sétima é o CFD, ou Cumulative Flow Diagram. Ele é um pouco mais complexo, mas a gente vai fazer ele junto. Tá? Esse aqui é no workshop que eu peço o pessoal fazer na mão. Basicamente, quem está acostumado com um burn-up, se você esquecer a parte de cima, só a parte vermelha é o burn-up, quando foi terminando. A diferença, no burn-up você só marca aqui, essa linha do que foi terminando. No Control Chart, você marca também o que foi começando. Aqui é que começou e aqui é o que terminou. Então você tem ali no meio alguma informação. Tá? Aqui alguns exemplos de Control Charts feitos na mão. Aqui um exemplo de um em Excel. O que acontece? Se você tiver o seu workflow com vários estágios, você pode medir por estágio. Vira um carnaval. Eu prefiro... eu gosto de workflow com mais de um estágio, não to do, doing, done. Mas para o Control Chart, eu acho mais interessante olhar no doing, no seu sistema como um todo. Tá? Tem informação aqui, mas eu acho que fica muito poluído. Tá. Eu vou dar um truque muito básico. Um amigo meu, Rodrigo Toledo, professor lá do Rio de Janeiro, me ensinou esse truque. O Control Chart, ele é difícil de ler, você não entende ele logo que você depara com ele. A tua parede de cartões, o IP, é a quantidade de cartões que está ali no doing. O lead time é quanto tempo levou para passar em todos os estágios. Isso é exatamente a informação que está no seu CFD. Essa linha vertical é o WIP. Quantos itens... Lembra que eu falei, a linha de cima é o que... Esse pontinho aqui é fogo. Essa linha de cima é quanto começou
e a de baixo é o que foi terminando. Então aqui, o que está começado ainda não terminou, que nem no meu bar, quantidade de garrafa aberta, é o meu WIP. Essa linha horizontal que é exatamente a quantidade de itens de trabalho que estão em andamento. Essa linha, desculpa, a linha vertical é o WIP. A linha horizontal é quanto tempo está levando em média os seus itens de trabalho. O CFD fica muito claro, para quem para quem usa Kanban, você pega um time que não está usando Kanban e não limita o Work in Progress, geralmente eles têm o WIP lá em cima e a média do Average Lead Time é longa. Aí você pede para esse time, vamos limitar o Work in Progress, eles limitam. Eles começam a parear, ou botam o Work in Progress de 4 itens. Qual é a tendência? Essa distância ela vai diminuir, o WIP diminui e também diminui o Average Lead Time. É exatamente isso que eu simulo no workshop. Que é, de novo, é contra-intuitivo, tá? Todo mundo entende a fórmula, todo mundo entende isso, a menos que você faça, você, tipo, que não... mas vai funcionar mesmo, vai diminuir. Aí quando você faz no ambiente simulado, ou quando você faz no seu projeto, você fala, pô, não é que funciona? Então a sétima forma é o CFD. Vamos construir esses gráficos juntos, tá? Até porque a menos que você construa o gráfico na mão, você não entende. Infelizmente, a gente não tem 4 horas para a gente fazer um ambiente simulado e eu dar um papel para cada um aqui. A gente vai construir ele juntos, usando o projetor. Tá? Aqui é um exemplo do workshop que a gente constrói exatamente na mão isso, mas aqui a gente não vai ter os cartõezinhos na parede se movendo, simulando isso. Eu vou usar esses 3 gráficos. Story Tracking, de novo. O eixo X é sempre o calendário, o eixo Y, nesse caso, é o número da história. Tá? Control Chart, ele te mostra Lead Time e Cycle Time. Então eu boto ali o título para ficar bem claro, você vai ver essas duas coisas nesse gráfico. De novo, eixo X é o calendário andando, eixo Y é quanto tempo levou para terminar uma história ou um item de trabalho. O CFD, eixo X é a mesma coisa que o calendário, o eixo Y, a quantidade de itens de trabalho. Tá? Não é quanto tempo, é a quantidade de histórias, a quantidade de use case, a quantidade de itens de trabalho. Eu vou usar esse gráfico aqui representando o meu progresso. Tá? Então, você tem 3 pares trabalhando. Tá? Eles trabalham juntos, eles começam nessa história aqui. Eu botei verde, terminou uma história, um item de trabalho, ele puxa o próximo. Terminou, puxa o próximo e assim vai. Tá? Então aqui, o time começou a trabalhar aqui nesse início da linha preta, ele vai andando, terminou uma, começa a outra. Eu tirei esse dado de um time que eu trabalhei uma vez, eles até usavam small, medium, large, e eu anotei quanto tempo levou. Então, é um gráfico que ele é muito verdadeiro do que aquele time fez nas suas primeiras 3 iterações. Era um time pequeno. Quando começou, logo no início, o que você faz? Nesse gráfico, começou, você bota uma bolinha, começou a história 1, 2, 3, bolinha, bolinha, bolinha. Terminou o primeiro dia, nenhuma terminou, tudo bem. Nesse outro gráfico, o Control Chart, você não faz nada. Aqui você só vai desenhar alguma coisa quando terminar um item de trabalho. O CFD, o que é mais complexo. O CFD, lá em cima, o escopo total daquele time, esse time tinha escopo fixo. Eles tinham que terminar esses 20 itens de trabalho. Então, no primeiro dia, tinha que terminar 20, no segundo, continua tendo que terminar 20. Eu não vou mudar aqui para simplificar, vai manter em 20. Mas no projeto real, pode diminuir o escopo ou aumentar. Tá? No nosso, não vai. O escopo lá vai continuar sempre 20. Mas eu vou focar aqui embaixo. No primeiro dia não tinha nada, no final do primeiro dia, 3 itens foram começados. Desenha a tua linha ali. Vamos para o próximo. Passou ali para frente, opa, terminou o primeiro item de trabalho, assim que terminou, começou o outro. Aqui. Cada dia que vai passando a linha vai andando, assim que terminou, faz um X, bem claro. Terminou essa história, começou uma outra, um pontinho ali para indicar que começou. O Control Chart. Control Chart você só bota a coisa quando terminou. Então, nesse dia, terminou um item que levou 1, 2, 3 dias. Terminou um item que levou 3 dias. Botei um pontinho ali, um X. Se quiser adicionar mais informação no Control Chart, pode botar o número da história, quem fez, é contigo, tá? Mas aqui eu estou simplificando, só botei um X. O CFD. Vamos lá. Não, volta. Nesse dia terminou,
Terminou, você vai botar um pontinho aqui embaixo. Tinha que ter uma luz mais forte, né? Terminou, eu boto um pontinho. E também, essa linha aqui é quantos itens estavam em andamento. Eu não comecei nada no segundo dia. Opa, assim que terminei, eu comecei um outro. Então, começou mais um item. É cumulativo, você só anda para cima. Começou mais um. Você desenhou. E lá em cima, eu continuo estável. Entenderam isso aqui? O CFD, se você não constrói na mão, você não entende quando as ferramentas te mostram o CFD. Tá? Então, é muito importante você entender o que é esse negócio de cumulativo. Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora. Andei mais um pouco, terminei mais duas histórias agora, né? Terminei a verde, terminei esse marrom aqui e comecei uma outra verde. Vamos ver isso. Aqui. Terminei a verde, terminei a marrom e comecei outra lá. E aquela que já estava em andamento vai andando. Esse é o story tracking. Vamos ver o control chart. Terminou, xzinho, quanto tempo levou, é a tua altura. A mesma coisa para o outro. Terminou a tua altura. A marrom, lembra, terminou um dia depois e levou um dia a mais, por isso que ela está mais alta. O CFD. Os dias no meio, nada aconteceu. Eu até boto o pontinho ali no verde para falar, ó, continua a mesma quantidade de história. Opa, nesse dia, terminou uma, botei, terminou. Né? Antes eu só tinha terminado uma, agora eu estou terminando a segunda. É nesse dia, final do dia 5 que eu anoto. Opa, assim que eu terminei eu comecei mais uma, então adicionei mais uma. No dia seguinte, final do dia 6, eu terminei outra, mas não tinha adicionado nenhuma. Então aquela linha lá em cima ficou flat. Né? Continua. Aí você desenha lá a sua reta. Quer dizer, une os pontos ali. Tá bom? Esse é o CFD. Você vai fazendo isso, ele vai te mostrando a curva e ele mostra bem claro o average lead time, quanto tempo levou. Tá. Então, chegamos ao final. Acabei de mostrar para você a 7ª maneira, que era o CFD, e eu mostrei como construir elas. Tá? Vamos lá, eu vou rever agora todas. O que eu peço para você é o seguinte, cara, vai no teu projeto, escolhe alguma maneira dessas e começa a anotar. É informação importante. Algumas delas são muito fáceis. A primeira é o do bar. Você faz a conta na mão do John Little Law. Ah, não, estou voltando para trás para frente. A segunda, anota atrás do cartão. Terceira, casca de banana. Quarta, é a catapora, cada dia que passa você bota um pontinho. A quinta, faz esse gráfico, nem que seja no quadro branco, é super simples. A sexta, o control chart também. Se o quadro branco vai ficar muito poluído, cara, tem planilha Excel, Google Docs, seja qual for o doc desse aí, eu já criei uns templates. Qual ferramenta você usar, não precisa ser paga, não precisa ser um Gira da vida, nada disso. Tá? Mingo, até Mingo também, não precisa, dá para ser simples. E você consegue ter esse control chart bonitinho para ter informação. E o CFD é a 7ª também. De novo, qualquer ferramenta dessa você consegue criar. Cuidado com as ferramentas que te dão isso automaticamente, tá? Às vezes é muita informação e é muito poluído. Bom, é o seguinte, essa palestra é rápida, só que o que eu fiz? Primeiro, vou pedir feedback para vocês, meu Twitter é Paulo Caroli, se tiver alguma dúvida, eu até tenho um blog, que eu tenho informações relacionadas a esse assunto, é optimizingtheflow.com, ali tem meu e-mail picaroli, ou me manda um Twitter mesmo. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, quiser um material, o material está nesse blog. Tá? Qualquer coisa me manda um Twitter ou um e-mail. Mas o que eu anotei? Eu já anotei aqui as perguntas que sempre aparecem. Tá? Posso já puxar a primeira pergunta, campeã? Pode ser? Ou vocês querem fazer uma pergunta antes? O que vocês preferem? Eu sigo nas perguntas do passado ou já vai uma pergunta para a plateia? Levanta a mão se é para seguir. Então, beleza, então vou seguir. Mas daqui para frente, se aparecer pergunta, pede o microfone e a gente vai batendo um papo. Uma pergunta típica, tá? Eu comecei a medir lead time, o pessoal que já usava velocidade, tá, mas como é que eu faço a questão de velocidade contra lead time? Então, vamos falar de planejamento. Isso era muito típico em projetos que eu fazia. Esse aqui, ele até leva em conta a estimativa, tá? Que é outra questão que o pessoal pergunta, mas tem estimativa, não tem? Como é que eu faço? Esse projeto aqui, o time estimou, tinha essas histórias,
As pequenas foram 2 pontos, a média foi 4, a grande foi 8. O total, somando todos os pontos, o escopo total era 40. Se todo o trabalho pudesse começar ao mesmo tempo, ia ter algo que ia terminar bem rápido. Ia terminar mais ou menos assim. Mas, na verdade, você tem o conceito de swim lanes, uma história depende da outra, ou você só tem 3 pares de desenvolvedores. Então, o trabalho ele acaba acontecendo dessa forma linear. Termina uma, começa a outra. Ou, eu gosto dessa figura que ela parece meio que o burn-up, né? Você termina e vai para a próxima ali. Ou dessa forma que é aquela que a gente viu. De novo, isso aqui é dado real de um projeto. Tá? Eu não tentei criar uma coisa muito imaginária. É mais ou menos o que aconteceu naquele projeto. Olhando do ponto de vista de sprint, para a gente falar de velocidade, se isso tivesse acontecido e cada sprint dessa foi uma semana, ia ter acontecido assim. Tá claro? Aqui estão os pontos da história. Passei rápido para você não fazer muita conta agora. Vamos voltar no tempo e comparar planejado e atual. Até agora você estava, deu para entender. Planejado e atual. E esse cenário acabou de acontecer comigo no projeto passado, tá? Escopo total, 40. Então, falar, vai ter uma release de 40 pontos. Eu, como PM, né, ou, sei lá, Agile Coach, nem sei o meu cargo atual, mas é Iteration Manager, PM ali. Eu tentando ajudar o cliente a entregar aquilo, eu falo, olha, a primeira iteração é sempre mais lenta. Ele, não, mas tem 40 pontos. O planejamento acaba sendo, a primeira vai ser 10, depois 15, 15. Você considera que a primeira é menos, mas as seguintes vão estar maiores. É um planejamento relativamente comum. O que eu diria um erro comum de gerentes que nem eu fazem. De passar esse planejamento para alguém. Aí você cria está aqui um gráfico de velocidade planejado, primeira iteração, o primeiro sprint vai ter 10, depois 15, 15. Está aqui um burn-up planejado, ele vai começar baixo, mas depois a gente vai crescer até bater os 40 pontos. Agora, voltando lá no cenário atual que aconteceu, terminou ali, termina a primeira sprint, tem 2 coisas em andamento, você terminou 2 histórias que somadas dão 6 pontos. Você falou, aí você vai para o Sprint Review Meeting, o cara falou, peraí, tu me falou que ia ser mais lento, mas ser 10 pontos, você conseguiu 6. Ele já fica preocupado. Quando o diretor ou alguém acima dele pega o primeiro relatório do burn-up, e você levou um tempão para explicar para ele que o burn-up dá para você ver, né, onde vai bater, né, projeta essa linha aqui embaixo, que você vai ver que vai chegar. Ele vê isso aqui e fala, cara, você não vai entregar o projeto. É aquele desespero inicial de projeto sempre, independente. Aí, aquela reunião é uma bagunça, ele fala, o que você precisa? Você precisa botar mais gente, tu quer ajuda, né? Tu falou que era um bom Agile Coach, mas eu estou vendo o que está acontecendo. É um estresse que geralmente é desnecessário, e é desnecessário. Esse é o caminho normal. Vai seguindo ali, termina uma outra. No final das contas, você ia chegar lá de qualquer forma, tá? Essa é a realidade que a gente viu no projeto. Você tem essa curva aí, a curva ela é bem acentuada. Se você estiver medindo a sua velocidade, mas independente dela ser acentuada, somos seres humanos. Quando ela está lá embaixo na barriga, você fica super desesperado. Vamos usar lead time ao invés de velocidade. Aqui os nossos gráficos. Então começou de novo. Começou ali 3 histórias, está ali o teu control chart. A primeira que terminou, terminou uma história. Vai lá e faz uma marquinha. Eu até botei um S, que ela era muito small. Mas, atualmente eu nem ligo mais para a estimativa. O que acontece? Primeiro, eu não vou bater o papo no final da sprint. Se eu tenho umas 10 histórias para fazer, ou 9, cara, eu só vou conversar com ele quando eu tiver umas 3. Eu não vou falar da média da primeira ou da média das 2 primeiras. Você tem que ter alguma coisa inicial. Então, eu seguro a minha conversa até ter 3, 4 histórias. Na terceira, eu anotei aqui, está ali, small, medium ou large. Anotei no control chart. Olhando aqui, eu falo, cara, em média, eu estou levando uns 5 dias para uma história. Vamos tentar fazer essa conta agora com lead time ao invés de velocidade. Se eu tinha isso aqui lá no início, tá? E eu já terminei 3, essas 3 primeiras. 2 estão em progresso, né? Aqui, ó. 2 estão em progresso, eu terminei 3. Eu tenho essa informação. 2 estão em progresso, a minha média é 5. Cara, na média eu vou até considerar. Considero que terminei 4. Pode ser? 2 estão em progresso, ali a média é meio que 5. Eu faço essa conta de guardanapo com o pessoal no Sprint Review Meeting ou na reunião que seja. Cara, olha lá, você tem quantas histórias? Tem 8 histórias.
Eu já terminei 3, eu vou considerar que terminei 4, que tem 2 em progresso. Terminei 4, eu estou no dia... Em que dia que eu estou? Estou no dia 6. Terminei 4. A média é 5 dias. O que vocês acham? Estou bem na fita? Parece que sim, né? E é o que acontece. É exatamente isso. Estou bem na fita e é o que vai acontecer. Tá? Nesse gráfico aqui, tem uma informação. Essas linhas que eu tracei são a média do average time. Esse time usava pequena, média e grande. Então você pode ter a sua média das histórias pequenas, das médias e das grandes. Fica até fácil você falar. Quando o cara vê, ó, tem essa história, essa é importante. Quanto tempo tu leva para me entregar ela? Fala, cara, ela é uma grande, a média é 10 dias. É muito fácil dessa resposta. Quando você tem essa história, quanto tempo você me leva? Olha só, a velocidade do time é 25 pontos. Tá? Se eu botar ela no sprint meeting, ela é o quê? Ela é 8 pontos? Tá, então se eu botar ela, não tem muita resposta. Você acaba dando a falsa impressão, se a velocidade do time é 20 e a história é só 8, você vai me entregar no final da sprint. Só que não. Se tu olhar uma história large aqui, ela leva em média 10 dias, o sprint é de uma semana. Então, a resposta baseada em lead time é muito mais fácil do que baseada em velocidade. Apesar de ambas serem uma conta bem simples. O que é cycle time? É o tempo entre 2 entregas consecutivas. Nesse gráfico, no control chart, você vê muito claro o cycle time, a distância entre 2 entregas. Se seu time está usando Scrum, não de uma forma muito boa, aliás, a palestra do Alisson, depois dessa, ele fala de Scrum. Se o Alisson é o teu Scrum Master, isso não vai acontecer no teu time. Tá? Ele vai estar usando o Scrum de uma forma boa, tudo vai estar terminando no seu momento certo. Mas se você está usando o Scrum, by the book, sem muita experiência, tudo termina bem no final da sprint. O cycle time é horrível. O average lead time pode estar normal, mas o cycle time vai estar bem ruim. Se você olhar nesse gráfico, essa distância nas histórias, no final tem uma nuvem. Sempre no final da sprint tem uma nuvem de várias histórias. Fica visível o cycle time nesse gráfico. Apesar da média pode estar boa, a média pode estar igual. Beleza, galera. Essas são as perguntas que eu mais tinha. Velocidade com... Eram 3. Comparar velocidade com lead time. Estimativa. Como se relaciona a estimativa com lead time. Que são essas médias aqui que eu falo, dá para estimar. E como é que eu visualizo o cycle time. Essa era a terceira. Agora perguntas, novas perguntas. Como tu contabiliza uma tarefa que tu interrompeu para atender, apagar um incêndio, alguma coisa assim, e depois voltar para ela? O intuito principal é tentar não interromper tarefas. Tá? Mas eu contabilizo, é tempo corrido. Ela está interrompida. Ela entrou no teu sistema, começou a contar o lead time. Ela ainda está no teu sistema, o lead time dela é grande. O que eu vou fazer não vou ter aqui nenhum gráfico desse, mas quando eu fazia aquele quadro, quando eu desenhava no quadro, chega lá. No quadro, eu estou querendo ver se naquela foto tem alguma que isso aconteceu. Estamos quase lá. Não, cadê? Aí foi rápido demais. Né? Aqui. Não tem. Provavelmente eu tirei para foto. O que eu fazia no meu Kanban, eu botava um cartão vermelho, escrevia bloco, interrompido por tal motivo, e aqui também eu botava um cartão vermelho. Então ficava visível ali. Mas eu tentava não interromper. No Kanban, você tem algo que você chama de Express Lane lá embaixo, para quando isso acontece, uma coisa super prioritária, poder ser atendida sem interromper o teu sistema. Tá? Essa é a minha dica. Tenta não interromper. Calcula a tua capacidade e fala, olha, se eu tenho 5 desenvolvedores, tá? Cada um trabalha numa tarefa, mas tem sempre interrupção, eu limito o meu sistema normal para 4 e eu deixo uma pessoa sempre de sobreaviso para atacar alguma coisa prioritária. Respondeu?
Mais alguma pergunta? Bom, então é isso, galera. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou aqui às ordens. A próxima palestra do Alisson é muito boa, hein? Um abraço.